Olá, tudo bem? Hoje quero falar sobre heresias que são fundamentadas na Bíblia. Isso mesmo, textos que são distorcidos, né? Tudo com o intuito de fazer com que as pessoas acreditem em algo e que a Bíblia não ampara. Vou mostrar isso para você nesse vídeo. Mas antes, quero te pedir, nos dê um like, compartilhe aí com seus contatos. Peça o pessoal da sua família, seus amigos, para se inscrever no nosso canal. Nós temos um compromisso em compartilhar a palavra de Deus, na luz que o Senhor tem nos transmitido. Tá certo? Heresias fundamentadas na Bíblia. Isso mesmo. A Bíblia é uma fonte de heresias, porque as pessoas extraem textos isolados e fazem doutrinas desse texto, né? Algo para lograr a aceitação e a atenção das pessoas, que infelizmente eles não estão examinando as Sagradas Escrituras. Eles estão lendo. Ele manda a gente examinar, pesquisar, comparar, orar, depender do Espírito Santo, para entendermos a palavra de Deus. Bom, todo texto que você tira da Bíblia fora do contexto pode virar um pretexto, ou seja, uma heresia, algo enganoso. E hoje em dia, a atmosfera é muito pesada, né? Infelizmente, o evangelho virou comércio. Não posso generalizar, mas em muitos lugares a gente vê isso, né? Tem aqueles charlatões de plantão, os caça-níqueis, né? Pessoas que estão vendendo a fé. São as antigas indulgências novamente estabelecidas hoje no meio dos protestantes, infelizmente. São os manipuladores da massa. E aí manipula a massa porque a massa, o povão, na maioria, não são todos, é claro, não gostam de estudar a palavra de Deus. Eu vou mostrar algumas. Quem não conhece Mateus capítulo 6, versículo 33? Quem não conhece? Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então a pessoa prega e diz assim: olha só, você quer que Deus acrescente todas as coisas para você? Busque o reino de Deus. O reino de Deus é você vir à igreja, devolver o dízimo, andar corretamente, e tudo que você quer vai ser acrescentado à sua vida. Por exemplo, você quer um sítio, Deus vai te acrescentar. O que mais você quer? Você quer subir profissionalmente? Deus vai te acrescentar. E a pessoa lê o texto, lê a palavra de Deus. Só que a pessoa lê o texto sem entender o contexto e a expressão que está ali. Ali diz assim: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. E todas estas coisas. O que são todas estas coisas? São as coisas citadas no mesmo contexto do capítulo 6 de Mateus. Se você ler o capítulo 6 de Mateus, você vai ver que é comida e vestimenta. Comida, bebida e vestimenta. É claro, vestimenta inclui casa. Deus quer te dar uma casa para você morar. Você veste a casa, você veste um carro, está incluso, né? Mas o contexto é aquilo ali. E aquilo ali que você pode dizer: Senhor, a tua palavra diz que o Senhor veste bem os lírios do campo. Eu não tenho roupa. Que o Senhor alimenta os pássaros. Eu estou passando fome. Esse é o contexto. Infelizmente, eles pegam aquele texto ali e dizem para você assim: ó, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas. Mas não diz todas as coisas, e todas estas coisas. Confere na sua Bíblia, Mateus capítulo 6, versículo 33. Mas agora tem outro texto mais importante. João capítulo 15, versículo de número 7. Isso mesmo, João 15, 7. Bom, esse texto aqui é um texto que, se você não conhecer a exegese dele, um desses charlatões pode te manobrar e dizer: olha aí na sua palavra. E aí, quando você não consegue, vamos dizer para você assim: você não conseguiu porque você não teve fé. Você precisa sacrificar. Você não teve fé. E a pessoa fala: me faltou fé.
Porque a Bíblia está dizendo, Deus é fiel à palavra. Olha lá, João capítulo 15, versículo de número 7. Eu vou ler aqui. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiveres em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Eu estou querendo ir na lua. É tudo? Eu quero ir na lua. Eu sempre brinco assim, eu quero a riqueza do Bill Gates. Pedireis tudo o que vos quiserdes, será feito. É a promessa? É a promessa. E aí? É tudo? É tudo. E como é que fica essa questão? Bom, as pessoas veem aqui só a promessa, mas eles não viram a condição para que a promessa se cumpra. Deixa eu repetir. As pessoas estão vendo a promessa de Deus. Pedireis tudo que vos quiserdes. Mas eles não viram a condição. Pastor, qual que é a condição? Está no texto. Olha lá o texto. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós. Bom, quando você está em Cristo, e a palavra dele está em você, se a palavra dele está em você, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Toma sua cruz a cada dia. Ou seja, abra mão da sua vontade. Se você estiver em Cristo, você vai estar em Cristo para fazer a vontade dele, não a sua. E quando você pedir assim, Senhor, me dá aí a riqueza do Bill Gates, você fala, isso é muito para você, você não precisa disso. Qual que é o propósito? Qual que é o objetivo? Porque tudo que Deus faz tem um propósito. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Você viu como é que a Bíblia é interessante? Você está em Cristo e as palavras dele estão em você. O que você pedir agora é a vontade de Deus. E aí ele vai fazer. Porque o seu querer vai ser o querer de Deus. Mas se você não vê nessa ótica, você vai pedir tudo e algumas coisas você vai conseguir. Porque cristãos e não cristãos conseguem algumas coisas, pedindo ou não pedindo. As que acontecerem, você vai achar que é Deus. E as que não acontecerem, você vai achar que é falta de fé. E assim o evangelho vai sendo distorcido e as pessoas vão sendo ludibriadas. É igual Filipenses 4,13. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso tudo. O que é tudo? Tudo é tudo, pastor. De novo, posso da lua. Posso ter a riqueza. O tudo do contexto ali está no versículo 12. Né? Você lê Filipenses capítulo 4, verso de número 12. Olha o que diz lá em Filipenses 4,12. Vou ler aqui para você. Sei estar abatido, sei também ter em abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto ter fartura como ter fome, tanto ter abundância como padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. É o versículo seguinte. Ou seja, eu sei estar feliz, de bem com o Senhor, na tristeza, na aprovação, como também sei na abundância e na honra. Isso são todas as coisas do contexto. E às vezes a pessoa declara, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas essas coisas, todas as coisas, é do versículo 12. Outro texto também que é muito interessante. Poderia aqui abordar vários. Vou encerrar com 3 textos agora. Se você ler em Apocalipse 3, versículo 16, vai dizer assim, porque não és nem quente e nem frio, tu és morno, estou a ponto de vomitar-te. O Senhor fala lá para essa igreja de Laodiceia. Vocês são mornos, então não são quentes e nem são frios. Eu vou vomitar. Vomitar é lançar fora. Quando você tem um vômito é algo que sai para fora, não é isso? Está dentro de mim, sai para fora. Aí você lê João 6,37 que fala assim, aquele que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora. Você pergunta, o que é de maneira nenhuma? É de maneira nenhuma. Ah não, tem uma maneira lá. Se for morno, ele vai vomitar. A Bíblia não se contradiz. E como explicar essa questão? Bom, se você olhar o contexto de Apocalipse 3,16, o Senhor está falando para a igreja, para uma coletividade. Para você entender essa questão de ser vomitado, você tem que entender Apocalipse capítulo 2, versículo 5. Eu vou ler Apocalipse 2, 5, você vai entender o Apocalipse 3,16. Olha o que está em Apocalipse 2, 5. Isso é muito interessante. Isso aqui vai mostrar uma realidade, infelizmente hoje, que muitas pessoas não sabem discernir. 2,5. Isso aqui no Novo Testamento, o Senhor escrevendo para João. Se essa verdade é real na época de João, que é a era da igreja, a pergunta é, essa realidade é real para nós hoje?
Obviamente. Claro que ela é. E olha o que diz o versículo 5. Lembra-te, pois, de onde caíste. Está falando para a igreja de Éfeso. E arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a te virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Castiçal, um candelabro, né? O castiçal é memorar, que aqui representa a igreja, que ela tem a função de emitir luz, o testemunho de Deus. Ele vai remover o castiçal. Não quer dizer remover as pessoas, não. Se o castiçal é removido, ali vai ficar apenas um ajuntamento de pessoas. Várias pessoas, filhos de Deus reunidos, mas não tem mais o governo de Deus. Tá vendo? Porque não tem o Espírito para liberar revelação. Hoje em dia, muitas pregações que a gente ouve, e não são erradas, são muito boas para a vida cristã, de alta ajuda. Mas a ajuda do alto. Pregações que é a palavra de Deus, como eu estou compartilhando aqui. As pessoas estão voando só com uma asa. Ajuda do alto. Seja vencedor, seja conquistador. Né? Deus vai fazer o melhor para você. Mas você precisa ter um conhecimento bíblico das Sagradas Escrituras. Esta é a proposta do nosso canal. Então, vou remover o castiçal. É o mesmo que vomitar. Ou seja, na condição de castiçal, essa igreja foi removida. Os filhos de Deus estão lá. Mas é só um ajuntamento. E quantos lugares que a gente vê placas com vários títulos, né? Deus está aqui poderosamente. Alguém lê e fala, ó, Deus está ali poderosamente. Eu vou para ali. Porque lá a frase, ó, Deus está ali poderosamente, eu quero Deus poderosamente. Mas não tem nenhuma realidade, só tem lá no título. Aí, mas tem muita gente, olha que bênção. Todo filho de Deus pode ser apenas um ajuntamento. Não tem um governo de Deus. Então, muito importante nós entendermos essa questão do governo de Deus. Tá certo? A luz do castiçal serve não só para revelar as grandezas de Deus, mas também para nos guiar nesse mundo de trevas. Essa é a função da palavra de Deus. Bom, Deus te abençoe e até o próximo vídeo.